e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que te chamo. E ele, lançando a si sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, Jesus. Amém. Se eu e você hoje nós estamos aqui, é pela graça e a misericórdia dele. Porque se fosse de nós, talvez hoje nós não teríamos levantado da cama para estar aqui neste lugar. Glória a Mas Deus, a graça aleluia. de Deus, a misericórdia dele, que tem nos sustentado, que tem nos alcançado todos os dias, dia após dia nas nossas vidas, é que nos faz estar na presença dele. E deseje todos os dias que esse seja o melhor lugar. A presença do Senhor, se é no templo, se é na sua casa, aonde for, que a presença do Senhor, ela seja primordial, ela seja necessária, seja o seu alimento, o seu sustento, a presença do Senhor na sua vida. Ali aquele cego que estava, como conta a história, à beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. Mas ele era só cego, irmãos. Ele não era surdo e nem era mudo. E muitas das vezes nós colocamos limitações em nós mesmos, ou nós temos algum problema. Eu tenho algum problema e eu deixo que essa aflição, que este problema me impeça de estar na presença de Deus, de seguir a Deus, de fazer algo para Ele, ou fazer aquilo que Ele determinou que eu faça. Até mesmo dentro da minha casa, dentro da minha família. Meus irmãos, tem alguns que não são cristãos. Eu ganhei a minha mãe para Jesus. Graças a Deus foi no vale. Mas foi o jeito que Deus achou para alcançar a salvação. Porque se Ele deu o único filho dele que tinha, para que morrêssemos por nós, pecadores, pobres, miseráveis pecadores, que não temos nada a oferecer a Deus, o que eu e você temos a oferecer a Deus? Deus, Ele é Deus sem mim. Deus, aleluia. E Deus, Ele é Deus sem você. Aleluia. Então Ele não precisa de nós. Para falar que Ele precisa de nós para quê? Precisa para nos usar aqui na face da terra. E isso ainda assim, se nós deixarmos, se nós acharmos que devemos ou que podemos. É verdade. Porque às vezes Ele quer nos usar, mas a gente não quer. Não, eu não quero não. Eu já rejeitei muitas oportunidades, muitas coisas, que eu acho muito sério o compromisso. E realmente. Mas Deus precisa de pessoas para usar na face da terra, né? Para falar do nome dEle, para falar que Ele ainda é Deus, para falar que Ele ainda faz milagre, porque Ele não mudou, igreja. O Deus que curou esse cego, Ele está aqui. Ele é o Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele é o mesmo Deus. Se Ele não está operando, se Ele não está fazendo, se Ele não está trabalhando, a culpa não é dele, a culpa é minha, a culpa é sua, porque Ele continua sendo Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele é Deus acima no céu, Ele é Deus embaixo na terra e Ele é Deus debaixo da terra. Porque tudo que tem acima no céu, tudo que tem em cima dessa terra, embaixo dela, é obra das mãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Ele continua sendo Deus. Sou eu que não uso Ele para o que nós precisamos. É nós que não usamos o Senhor. Não declaramos, não profetizamos, não usamos nossas mãos, nossa boca para falar
precisa ser falado, para fazer aquilo que precisa ser feito, através das nossas mãos, dos nossos pés, levarem aonde a gente precisa ir, aonde o Senhor precisa chegar, para curar, para restaurar, para salvar, para libertar. Então aquele cego estava ali na beira do caminho, era cego, mas ele ainda falava, ele ainda escutava, e por ele não ser surdo, ele ouviu que passava alguém especial ali naquele caminho. E quem era esse alguém? Jesus de Nazaré, Filho de Deus, o próprio Filho de Deus que passava ali. E ele de pronto, ele não ficou parado, irmãos, ele reconheceu. Será que nós temos reconhecido o Senhor mesmo como Senhor e soberano nas nossas vidas? Como sendo mesmo o Senhor? Como aquele cego. Aquele cego, ele só ouviu falar de Jesus. Deus de glória. Para quem que você tem falado de Jesus? Tem pessoas que precisam ouvir, que estão depressivos, nas drogas, na bebida, na prostituição, na depressão, ou precisando de salvação, de saber que tem um ser superior acima de mim, acima de você, que nos ama e que tem algo especial para nós, que é uma morada no céu, a morada eterna. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ouviram falar de Jesus, talvez por minha negligência, por sua negligência, e não é longe não, é perto. Às vezes até dentro da nossa casa nós ficamos com medo de falar do Senhor, falar que Jesus é bom, Jesus te ama. Olha, o céu tem uma condição, quer ir para o céu, tem uma condição, e eu vou te dar a condição, é reconhecer ao Senhor como Salvador da sua vida. E passava aquela multidão, a Bíblia diz que era uma multidão. Ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. E Bartimeu ouviu falar de Jesus. Aleluia. E ele viu em Jesus a salvação, a ajuda que ele precisava. Amém. Glória a Deus. E hoje nós cristãos, muitas das vezes nós servimos ao Senhor, mas nós ainda não temos nele o recurso que a gente precisa. Amém. A ajuda que a gente precisa. A gente coloca na nossa mão o que o meu braço dá conta de fazer, o que o meu corpo faz, o que as minhas forças, e é pouco, não é muito não, nós não temos muita força não, a nossa pouca força. Eu sou 100% igreja, eu posso falar que eu sou 101% dependente de Deus. Amém. Eu falo isso toda vez para ele, todos os dias. Eu falo, Senhor, obrigado, o Senhor me levantou. E eu vou andar porque o Senhor é comigo. Porque se eu tenho perna, se eu ando, se eu faço, é Deus, é a nossa dependência de Deus. Não confie, a própria Bíblia diz, não confie no seu entendimento, na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua formação. Eu sou formada nisso, naquilo. Mas se Deus não operar na sua vida, se Deus não for na sua vida, não serve para nada a sua faculdade, o seu conhecimento. Porque tem situações que nós enfrentamos que a minha e a sua faculdade, o meu, o seu conhecimento não serve para nada. Glória a Deus, aleluia. Aquilo precisa ser alcançado. Porque Deus de mistério, aleluia. A mão de Deus, a poderosa mão de Deus sobre aleluia, Jesus. Para nos alcançar, foi Ele que nos tirou do lamaçal do pecado, é Ele que nos sustenta, que nos coloca de pé. Se você tem saúde, louve ao Senhor. Se você não tem, louve ao Senhor. Porque você não tem saúde, mas você tem voz. Paulo e Silas estavam ali, acorrentados. A palavra diz que estavam acorrentados, os pés e as pernas. Não podiam andar, mas podiam falar e glorificava e exaltava, mesmo apanhados, chicoteados, sangrando. E nós, quando nos ferimos, quando nos machucamos, ou quando o Senhor não atende a nossa petição, a nossa oração, nós queremos dar uma de revoltados, contrariados. Não vou fazer mais nada, não vou mais para a igreja, não vou fazer isso porque o Senhor não me abençoa, o Senhor não me ouve. Eu quero dizer para a igreja que a Bíblia diz que
que os ouvidos dele não estão agravados. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus meu. Que não possa nos atender. Glória a Deus. Qual é a sua Aleluia. causa? O cego era cego, a Bíblia já diz bem claro, ele era cego, então ele tinha uma necessidade. Eu acredito que ele queria ser curado, nós todos acreditamos que ele queria ser curado da sua cegueira. E aonde foi o recurso dele? Em Jesus de Nazaré. E ele clamou. A Bíblia diz que ele clamava, mas tinha alguns que o repreendiam. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. Quantas vezes você usou essa palavra para o Senhor? Glória a Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para a minha causa. Deus, olha para a minha necessidade. Olha para a minha situação. Alcança o que eu não posso alcançar. Senhor, vai aonde eu não posso ir. Toca onde eu não posso tocar. Tem misericórdia de mim. Amém. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. O cego reconheceu, mesmo sendo cego, ele reconheceu a soberania do Senhor. Aleluia. Que ele é Deus e que ele tinha poder. Santo, que ele exaltado és o podia. nome E ele do chegou, Senhor. ele clamou, ele procurou, ele gritou. Aleluia. Se é preciso gritar, a igreja vai gritar. Não é porque Deus é surdo, não. Talvez ele quer que você grita mesmo. Porque ele não é surdo. Mas se Deus quiser que a gente grite, nós temos que gritar. Até fazer ele se levantar do trono dele para nos dar vitória. Aleluia. Rompeu, ele precisa ser rompido. Porque nós colocamos barreiras, não é Deus não. Se tem algo impedindo a sua bênção, é você que colocou. É algo que precisa ser mudado, transformado. Não é pecado. Hoje, assim, quando você fala alguma coisa, as pessoas pensam tudo em pecado. É correção, igreja. É melhorar eu. É eu me melhorar na presença de Deus. Aleluia. É eu me humilhar, saber a dependência. Senhor, os meus braços não dão conta, mas o Senhor dá conta. Eu sigo um Deus que pode todas as coisas. A palavra diz isso. Isso é uma palavra que está sobre a nossa vida. Amém. E eu tenho que crer naquilo que eu estou ouvindo, naquilo que eu leio aqui dentro. Que Ele pode todas as coisas, acaso há impossível para mim, diz o Senhor. Qual é a tua causa? Qual é a sua cegueira? Clama, grita, para o Senhor escutar, rompe a multidão. Muitas das vezes as pessoas querem que nós nos calemos. Você está ali lutando. E até fala da sua própria fé, questiona a sua fé numa situação difícil que você está vivendo. Cadê seu Deus? Aonde está o Deus que você serve? O Deus que você declara que Ele pode tudo, que Ele é soberano, que Ele faz, mas Ele faz na vida dos outros e não faz na sua? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que te chamo. E ele, lançando a si sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Amém. Situação, mas nós não podemos deixar essas coisas impedir Deus trabalhar na nossa vida. O que o outro fala, olha, irmão, o outro pode falar o que quiser, mas eu sei quem Deus é, aleluia. Glória a Deus, Eu sei quem Deus aleluia. é. Eu sei como Ele faz, eu sei o que Ele faz. É só o tempo, mas Ele pode fazer, se Ele quiser, se tiver na vontade dEle, porque de qualquer forma opera e é a vontade dEle que prevalece.
Mas mesmo assim, eu falo que eu sou usada. Eu sou uma pobre, eu falo assim, eu sou uma pobre, miserável, pecador. Mas chega aqui. O Senhor vai deixar eu ser envergonhada. E não é só eu que vou ser envergonhada, não. O Senhor também. Porque eu falo que o Senhor pode. Eu falo que o Senhor tem. Eu falo que o Senhor faz, que o Senhor não faz. E aí, como fica nós dois? Para mim está tudo bem. Mas eu quero que as pessoas vejam que realmente o Senhor faz. Que realmente o Senhor é. Que acredite naquilo que está escrito aqui. Esta palavra ela tem que se cumprir, igreja. Se ela não se cumprir, ela não é verdadeira, mas ela não é mentirosa. Ela é verdadeira, então ela tem que se cumprir. E o que nós devemos fazer para essa palavra se cumprir? O impedimento sou eu, a falha é minha. O Senhor me coloca no prumo, na posição, do jeito, da maneira, para que venha fazer, para que venha acontecer. E aquele cego mesmo, muitos falando para ele se calar. Porque quantos têm falado para você se calar? Que não tem jeito. Não, ali está perdido, é caso perdido. É caso perdido para o mundo, é caso perdido para a medicina. Mas para o Deus que nós servimos não tem causa impossível. Irmão, se Ele quiser, eu creio. Eu creio. Se Deus quiser hoje, Ele ressuscita, Ele ressuscita. Glória a Deus, aleluia. Ele Jesus. faz sim o cego enxergar, Ele faz. Ele faz sim o aleijado andar, Ele levanta. Se Ele quiser, para o nome dele ser exaltado. Não é para o meu, para o seu. Glória a Deus, aleluia, É para a honra e Jesus. para a glória dele. Aleluia. O defeito está sempre em nós. A igreja fria, a igreja lê, mas não crê naquilo que está escrito. Lê, mas não crê que realmente Deus faz, que Deus opera. Ele chega lá na sepultura e manda levantar, levanta, sai para fora. Ele é o Deus que ainda faz. Os tempos tão modernos não é para nós, não é para Deus, não é para o Deus que nós servimos, é só para nós. E nessa modernidade nossa, nós nos esquecemos de se relacionar com Deus. Aí limitamos Ele. Ele não faz porque eu limitei Ele. Porque eu não investi no que precisava ser investido. O tempo, a oração, a busca, o jejum, a dependência. Quando Deus decreta ali a morte do rei, que chega lá o profeta para falar, conserta a sua casa, que você vai morrer. O que foi que ele fez? Ah, não, vou morrer mesmo. Deus falou, né? Então agora eu vou esperar o dia da minha morte. Irmão, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é dele. Mas eu posso mover o coração de Deus em meu favor. Glória a Eu Deus, posso mover o aleluia, coração Jesus. de Deus em favor de alguém. Não porque eu sou boa, não. Porque eu não presto mesmo. Porque Ele é que é misericordioso e piedoso. Ele se compadece de mim, de você, na nossa situação. Aí se Ele quiser mudar a vontade dEle, Ele muda. Mas Ele olhou para mim, o meu crédito. Nós temos que ter crédito com o Senhor. Eu falo isso na minha casa, meu esposo está aí que não deixa mentir. Eu falo para os meus filhos, falo para ele: olha, vocês têm que começar a depositar, aleluia. Começar a depositar, porque eu não sei o dia da adversidade que vai chegar na minha vida. E eu vou necessitar fazer igual aquele rei fez. Virou para a parede e falou: Senhor, olha aí, procura o meu nome. Acha Cícera aí para mim. Me vê do alto. Olha as minhas obras. Olha o que eu tenho feito, o que eu tenho sido na tua presença e o que eu tenho crido. E me dá um voto de confiança. Me dá mais uma chance, porque Deus é Deus de oportunidade. Ele deu uma oportunidade para aquele cego. Quando aquele cego se humilhou, quando ele clamou, quando ele rompeu, quando muitos falaram para ele se calar, ele continuou gritando. Então quando alguém falar para você parar, não tem jeito, não vai dar certo, continue clamando, continue gritando, porque vai dar, no nome que você crê, vai dar.
a não ser que você está crendo no homem, crendo em você, crendo em outra coisa. Mas quem crê em Deus, a última palavra é dele. Glória a Deus. Aleluia, Quer homem Jesus. queira, quer homem não queira. Aleluia, Jesus. Porque a vontade dele é que prevalece. E ele manda chamar aquele cego. E Jesus está nos chamando hoje, nesta manhã. Vem aqui no particular, nós dois. Você no particular. Qual é a cegueira que você quer que eu te sare, que eu te cure nesta manhã, para que os meus planos e projetos venham se cumprir na sua vida, para que através de você eu venha operar milagres e fazer muito mais aquilo do que eu fiz, porque a palavra dele tem essa promessa sobre a nossa vida, a igreja sabe? Que Deus Glória fez uma a Deus, promessa, aleluia, aquele que me Jesus. serve, que me ouve, que me obedece, que anda comigo, farão sinais muito mais do que eu fiz. Nós não estamos fazendo e muito menos crendo. Eu acho que a igreja que está menos é crendo que Deus pode tudo e todas as coisas. Não é eu, não é ele. Então, quando Deus chamou aquele cego, colocou ele no caminho, porque a Bíblia diz que ele estava à beira. Mas quando ele chegou para Jesus, Jesus falando, e Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego e que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O que nós precisamos despojar de nós mesmos? Nosso orgulho, a nossa preguiça, a nossa canseira, o nosso comodismo, porque todas essas capas nos vestem. É mais cômodo eu ficar em casa porque vim orar? É. Mas na hora da luta não é não. Se está tudo bem, ore. Louve a Deus porque está tudo bem, mas tem outras pessoas que não está tudo bem na vida deles. Ore por alguém. Adote alguém em oração. Quantas pessoas têm precisado de oração aí no grupo da igreja? Ou quantos você conhece? Ore pela salvação dos seus, para você não fazer nada. Quantos da sua família você tem orado? Para Deus salvar, para Deus alcançar, para Deus fazer, mover, para que vocês chegarem todos no céu. Quantos? A minha família tem várias pessoas que não são convertidas. São católicos e muito católicas, idólatras, lá naqueles costumes deles. São apegados àquilo ali. Então, nós que estamos conhecendo o Senhor como Salvador, que reconhecemos Ele, nós temos a obrigação, gente, de orar por essas pessoas. No mínimo, os mais próximos da gente. O marido, o filho que afastou. Né? E criar, para que Deus criar uma situação, para que essas pessoas reconheçam Ele como Salvador. Então essas capas, dá trabalho orar por alguém? Dá, porque dá vontade de você não orar. Tem gente que é tão ruim, que nem vale, que a gente acha que não vale a nossa oração. Ah, não vou desperdiçar tempo para essa pessoa não. Não quer nada. Mas vale a pena porque é uma vida, porque você também não valia nada. Mas Deus já soube misericórdia em nós, nos alcançou. É verdade. Então nós temos que fazer isso. Então ele teve misericórdia daquele cego, falou, chega aqui, o caminho é esse aqui. Perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Eu acho interessante o Senhor perguntar, para mim, no meu entendimento. Ele perguntou porque muitas das vezes Deus quer dar algo para a gente não quer, né? Ele era cego, e Jesus sabia que ele era cego. Mas vai ver que ele não queria enxergar, ele queria outra coisa, ele tinha outra necessidade, porque tem gente que necessita do espiritual, aleluia, mas ele corre atrás do material. Ele esquece que buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as nossas necessidades serão acrescentadas. As nossas necessidades, a Bíblia diz, todas essas coisas serão acrescentadas, mas que essas? A nossa necessidade. O trabalho, vestir, o calçar, a saúde. Não é a sobra não. Ninguém vai ficar rico, milionário, virar aí um bilionário do século de dentro da cidade goianense. Não é isso que o Senhor está falando. São as nossas necessidades básicas. Aí quando você busca o espiritual. Então ele perguntou para aquele cego, você quer o quê? O que quer que eu te faça? Talvez ele tinha outra prioridade, não era enxergar. Mas ele responde para o Senhor. E Jesus falando diz, que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
Aleluia. Jesus concedeu o que o cego lhe pediu, o milagre que ele pediu. Ele precisava de um milagre. Porque se ele não precisasse, ele não era cego, ele mesmo tinha tirado a cegueira dele. Então nós somos limitados, gente. Vamos reconhecer a nossa limitação. Mas através de Jesus Cristo, as nossas limitações, naquilo que a gente é limitado, a gente ainda pode fazer coisas para o Senhor e em nome dele. Aleluia. E se ele quiser sarar, curar, restaurar a nossa limitação, ele faz porque ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. E nesta manhã, eu pergunto para você, em nome de Jesus, não é no meu não, porque eu não tenho nada para dar para ninguém. No nome de Jesus, o que queres que eu te faça? O que queres que o Senhor faça para você? Para sua casa, para sua família, no meio da sua parentela, no seu trabalho, porque nós precisamos de trabalho mesmo. Era bom que nós não precisássemos, né? Mas não precisa. Então, Deus tem que abrir as portas mesmo, né? Tem que agir na nossa despensa, tem que agir na nossa casa. Mas vamos buscar primeiro a parte espiritual. Vamos tirar as nossas cargas, o nosso orgulho, o nosso comodismo, o nosso achismo. Vamos lutar mesmo por causas necessárias e emergentes que a igreja precisa lutar. Todos nós aqui hoje, levante a mão que não tem uma causa impossível para o Senhor. Se não é na sua vida, você mesmo, pessoa, você tem no seu esposo, seus filhos, marido, mãe, pai, irmãos, no mínimo na nossa parentela, naqueles que estão mais próximos de nós, no mínimo nós temos essas pessoas. Verdade. Quantos você tem colocado no caminho? Aquele cego estava à beira, encontrou-se com Jesus, foi para o caminho. E nós estamos no caminho certo, igreja. Aleluia. Esse é o caminho. Amém. Quem quer morar no céu não tem outro. É esse o caminho. É Jesus e obediência. Obedecer a palavra, aquilo que Ele tem ordenado para nós fazermos, para nós sermos. Nós temos que ser aquilo que o Senhor falou que nós somos, igreja. Não é o que o mundo fala, o que agrada o fulano, ciclano, beltrano. É o que Deus fala que eu sou. Eu sou aquilo que Deus fala que eu sou. A minha vida é aquilo que Deus determinou que seja. Meus planos e projetos têm que estar na mão do Senhor. Aleluia. A cura daquele cego só estava na mão do Senhor. Não estava na mão da multidão que mandava ele calar, que pela multidão ele não tinha alcançado o milagre dele. Não vamos deixar a adversidade, a falta de algo nos tirar da presença do Senhor e nos tirar o milagre. Porque tem gente que só glorifica a Deus se ele estiver comendo, vestindo, andando de carro, com a porta de emprego aberta, se tiver com saúde, se tiver tudo bem. Assim é fácil adorar o Senhor. Qualquer um adora, até que não acredita. O ímpio, que tem tudo, fala que Deus é bom. Agora, porque nós às vezes ficamos enfermos ou acontece algo, nós deixamos de falar que Deus é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Glória a Deus. Se eu estou doente, Aleluia. Deus é bom. Se eu estou fraco, Deus é bom. Se eu estou com fome, jejum, porque Deus quer que você jejua. Deus é bom a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Se na minha dispensa está faltando, vá lá, use a autoridade que Deus te deu. Entre na sua dispensa. Entre na sua casa. A igreja tem que usar a autoridade que Deus deu. Eu e você, Deus nos deu autoridade. O que você está fazendo com ela? Guardando em que gaveta? Se achando pequenos, somos pequenos mesmo. Mas Ele nos deu a autoridade, foi no nome dEle. Não é no meu, no seu nome. É no nome dEle que você vai fazer. É no nome dEle que você vai falar. Jesus é no teu nome. Tu é Deus que faz, Senhor, brotar da terra. Aleluia. Tu é Deus que traz, que dá existência ao que não existe. Tu é Deus que toca onde eu não posso tocar. Foi Deus que fez, que formou, que criou. Tudo é dEle, é para Ele.
Então vamos usar a autoridade que o Senhor nos deu. As irmãs aqui do ciclo de oração, da consagração. Irmãs, vamos usar mesmo. Vamos começar diferente, vamos fazer diferente. Falar, Jesus, o Senhor me deu autoridade, eu declaro nessa vida, nessa casa, nessa situação, que vai mudar, que vai ser transformada pelo nome de Jesus, que essa causa ela está na tua mão, ela não vai ser perdida, não tem causa perdida que o Senhor está. Não tem advogado, não tem juiz que não se submeta à autoridade do nome de Jesus, porque eles estão abaixo do Senhor. Então vamos começar a operar milagres no ciclo de oração, nas consagrações, na autoridade que Deus te deu. Quem quer receber a autoridade do Senhor? Glória a Deus, aleluia, Jesus, Essa aleluia. autoridade, porque Deus te deu essa autoridade. Então use a sua mão, use a sua boca, use os seus pés na autoridade que o Senhor deu. Assim como o Senhor deu vista ao cego. Pai, em nome de Jesus, o Senhor no teu nome. Ser curado em nome de Jesus. Ser restaurado. Aleluia, Jesus. Escreve o nome dele no livro da vida em nome de Jesus. Escreve lá no livro. É isso que nós temos que fazer. É verdade. Nós estamos no caminho, mas às vezes nós não estamos seguindo o mestre. Só estamos no caminho e o mestre está lá, mas a gente fica parado no caminho. Não fique mais parado. Faça o que você precisa fazer. Entre nas causas que você precisa entrar para Deus te dar vitória. Pode ter certeza que você vai ser vitorioso em todas as causas. Eu tenho testemunhos lindos de salvação, de cura, de Deus tirar da sepultura, de Deus mostrar, vai morrer. Eu falo, vai não, porque tu é Deus da minha vida. Vai, mas não chegou a hora. Dá mais tempo. Deixa eu ver os filhos dos meus filhos. Mas é autoridade. Nós não é ousado. Nós queremos ser melhor do que Deus, não, não é não. Mas foi Ele que deu. Se Ele me deu, eu vou usar. Não foi Ele que me deu? Então eu vou usar. Qual é o seu milagre? Coloque-se de pé, igreja. Apresente a Deus. A porta que precisa ser aberta, irmão, Deus vai abrir a porta. Tira a sua capa, depende de você. O cego só passou a enxergar porque foi ele que se levantou, ele que gritou, ele que depois se humilhou diante de Deus, reconheceu a soberania dele e andou com ele. Essa é a condição. Faça como cego, clame, se humilhe e depois ande, para que todos vejam o seu milagre. O Deus que você serve, Ele não é Deus bendito, Ele é Deus grande. Vamos orar para Deus entrar na sua causa, no impossível. Mas em nome de Jesus eu declaro, na autoridade, no nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a E Deus, nessa aleluia, Jesus. A planta do Tu és céu, fiel, vocês que Senhor. estão Santo, aqui santo, neste santo é o teu nome, Jesus. Vocês que aqui chegaram, Aleluia, Jesus. vocês não vão sair daqui da mesma maneira. Glória a que vocês Deus, entraram. aleluia. E eu declaro Deus em de nome Jesus, mistério, que não vai ter santo, volta na santo, vida santo é o teu nome, dessa Jesus. Porque Aleluia, toda pedra aleluia, de tropeço Jesus. o Senhor vai tirar. Aleluia, Ele vai arrancar. Deus meu. As muralhas Ele Aleluia, vai quebrar. glória, As correntes Ele glória, vai glória, soltar. aleluia, Os Jesus. cadeados Ele vai abrir. Aleluia, Depende de mim, de você. Tu és fiel, Creia meu nessa Deus. palavra. Santo, santo, E santo é o Deus teu vai nome, Jesus. alcançar onde você não alcança. Sim, Senhor. Deus vai chegar onde você não chega. Oh, A condição é Jesus, você vai crer, mesmo, Senhor. crer, Visita, Senhor Jesus. Chega. Aleluia. Creia, porque você Glória, não pode, glória, aleluia, mas glória, glória, aleluia, creia, Jesus. porque Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu
teu nome. Deus chega lá. Vai lá, Jesus. Visita, Senhor Jesus, e Deus, cura, aquela Senhor, pessoa, liberta, salva, apresenta a Senhor. Deus aquele Restaura, meu Deus. está acamado. Aleluia, Que Deus Jesus. faz levantar. Faça, Senhor Jesus, o impossível das Foi nossas Deus que vidas. ressuscitou lá. Me transforma, Senhor. Glória Glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor chamou. Oh Deus de poder e glória, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Chama o nome dele. Oh, Levanta, Senhor, salvar, Senhor, vem libertar, Senhor. declara. Aleluia, Jesus, aleluia. Visita, Senhor Jesus, venha fazer morada ali, Senhor Jesus. Oh Deus, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Oh Deus fiel, visita, Senhor, e vem fazer morada, Senhor. Sela, Senhor, com teu Espírito Santo, Jesus. Oh Deus, que maravilha. Glória, 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 aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.